né? Que gostoso ver aí alguns rostinhos que a gente já conhecia, né? Reencontrar aí com a Gi virtualmente. Muito bom. É uma igreja que a gente tem bastante carinho, foi uma das primeiras, né? Quando o João era seminarista, e a gente teve o prazer, o privilégio de estar ali também na Flor de Maio, cuidando ali. Então, conhecemos uma turminha boa ali, foi muito gostoso, foi uma fase muito gostosa, a gente lembra com bastante carinho. Então, uma alegria mesmo rever, né? Rever algumas irmãs, conhecer outras, né? Legal ver o pastor Daniel como pastor já, né? Na época, todo mundo ali da mesma idade, na mocidade, então, coisa boa, né? Só temos a agradecer a Deus. E eu queria aproveitar e pedir para o pastor Daniel fazer uma oração, então, para a gente começar essa parte aí, pedindo a bênção de Deus, por favor. Deus, somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra. E o Senhor usa homens, mulheres, ó Deus, para anunciá-la, ensiná-la, e nós te louvamos, ó Deus, por isso. Que o Senhor abençoe nossa irmã Juliana, ó Deus, que ela seja bênção, que, ó Deus, este momento edifique realmente as nossas vidas e, acima de tudo, glorifique o Teu nome. Que a ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, ela traga bênçãos na nossa vida e vida prática, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Amém, amém. Eu confesso, pastor, que um dia eu estava lá no Andrew Jumper, aí encontrei com a Tati, né? Vi o senhor ali conversando com a Tati e tal, e depois saindo dali, o João falou assim para mim: você sabe quem é ele? Eu falei: não, amor, o rosto não me era estranho, mas eu não lembro. Davi Lanino, Daniel. Eu falei: não acredito. É pastor, tá aqui estudando com a gente. Eu falei: que legal! Eu reconheci o rosto, mas eu falei, a gente já passou por tanta igreja, né? O João vai pregar, às vezes, um domingo numa igreja. Eu falei, nossa, nunca imaginei. Aí, voltando à memória, né, com o feedback dele, eu falei, puxa, que legal, então é muito bom, é coisa boa ver o que o Senhor tem feito por aí, né? Muito bom mesmo. O rosto cresceu um pouquinho também, né? Muito bom, gente. Bom, gente, o tema de vocês, né, anual aí, é servir a Deus com alegria, né, Regina? Agradeço a Regina também pelo convite. E eu quis trazer para vocês, dentro desse tema, algo para a gente refletir, né? Vai servir como uma reflexão, como que anda a minha vida nessa área e, ao mesmo tempo, para eu servir a Deus com alegria, eu preciso ter isso que a gente vai estudar hoje, né? Que é uma mulher cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela serve a Deus com alegria, né? Então, não tem como. Se você é cheia do Espírito Santo, você vai servir a Deus com alegria. E aí a nossa pergunta é: como ser cheia do Espírito Santo, né? Como ser cheia do Espírito Santo? Bom, para a gente refletir um pouquinho aí, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Efésios 5, do 18 ao 21, né? A gente vai ver ali Paulo dando algumas recomendações, né? Então a gente vai ver 4 passos que a gente pode tomar, que a gente pode fazer para ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, 4 passos, Efésios 5, do 18 ao 21. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nós vamos ver, irmãs, mais detalhadamente esses 4 passos que a gente pode dar, e a gente vai ver muito na prática isso, né? Como funciona isso na prática, para que a gente seja, então, cheia do Espírito Santo e para que, a partir daí, a gente sirva ao Senhor com alegria, uma alegria genuína, uma alegria sincera que vem do Espírito Santo. Mas antes, eu queria fazer aí
o vinho versus o Espírito Santo, né? Porque Paulo, ele vai fazer essa comparação, né? Não vos embriagueis com o vinho, aqui eu não estou entrando no mérito se beber vinho é certo ou errado, isso aí deixa o pastor, mas eu só queria fazer esse contraste que Paulo faz, tá? Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que Paulo usa esse contraste, né? E aí a gente vai ver, bom, o vinho, o que o vinho tem aí que pode, né, se assemelhar ao Espírito Santo, né? Então, o vinho, ele traz uma falsa e passageira alegria, ele traz uma alegria, né? Às vezes até as pessoas mais tímidas, quando elas bebem, elas falam mais, dão mais risada, não sei o quê. Só que é uma falsa e é passageira alegria. Já o Espírito Santo, ele traz uma alegria verdadeira e duradoura. A pessoa, gente, que é cheia do Espírito Santo, ela sorri, ela está sempre feliz, mesmo com situações difíceis na vida. Ela está feliz, né? Só a gente pensar no próprio Paulo, que levou chicoteadas, estava com as costas toda machucada. À meia-noite ele cantava e louvava a Deus, né? Porque é um homem cheio do Espírito Santo. Então, o contraste aí. Outro contraste, o vinho, ele traz um falso consolo, né? Existem até algumas pessoas que falam, vou beber para esquecer as mágoas, né? Então, ele traz um falso consolo. Já o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é o Consolador. Então, se a gente é cheia do Espírito Santo, nós temos dentro de nós um monte daquilo que é o próprio Consolador, né? Então, outro contraste. Mais um. O vinho, ele engana que está tudo bem. Enquanto você bebe, enquanto você está embriagado, que a Bíblia está falando aqui, embriagar, não vos embriagueis, parece que está tudo bem. Você esqueceu dos problemas, né? Já o Espírito Santo, ele dá força para mudarmos a situação. Então, enquanto um faz você esquecer brevemente dos problemas, o outro te dá força para mudar a situação, para transformar a situação. Outro contraste. O vinho, e esse é o mais importante, o vinho faz você sair do domínio próprio. Né? Quando você está embriagado, você não tem domínio de si, você está sem domínio próprio. Já o Espírito Santo, ele te dá domínio próprio em todas as situações, te faz uma pessoa controlada, com autocontrole, né? Que não é alto seu, mas do alto, né? Que vem dos céus, tá? Então, alguns poucos contrastes, existem outros, né? Mas para a gente ver, quando Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, é muito legal. E aí agora ele vai passar a ensinar a gente como que a gente se enche do Espírito Santo, né? E aí lembrando até naquele caso do Antigo Testamento, que Ana estava ali chorando, né, e falando tal, e Eli pensa que ela está bêbada, porque ela estava se derramando, uma mulher que estava cheia do Espírito Santo, deu até uma impressão que ela estava embriagada, mas não era, ela estava se lamentando aos pés do Senhor. Então, tem esse contraste. A mesma pessoa, uma pessoa que você vê ela embriagada, você reconhece logo de cara. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você também reconhece, ela é diferente. Ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa que, mesmo com os problemas, ela está firme no Senhor, tá? Então, tem vários contrastes, mas nós vamos parar por aqui, e agora nós vamos passar ao primeiro passo. Tá bom, Ju, entendi que isso é sério e que vale a pena a gente buscar isso. Como que a gente busca isso? Então, vamos lá. Primeiro passo, para se encher do Espírito Santo. Tá, o próximo versículo vai falar, falando entre vós com salmos, tá? Então, gente, aqui uma aplicação bem prática. Quando você se reúne com as pessoas, né? Encontra alguém da família, uma irmã, a mãe, né? Uma amiga da igreja, tal. O que vocês vão falar? Vão falar entre salmos, né? Vão falar das coisas de Deus, vão falar de um versículo que saltou aos seus olhos essa semana, falar da mensagem que o pastor pregou. Nossa, que gostoso, aquela mensagem me trouxe uma aplicação tão bacana, assim, assado, né? Então, assim, falar das coisas de Deus, comentar as coisas que Deus tem feito, né? Então, assim, cuidar da fala, porque, assim, as mulheres falam bastante, né? Isso é reconhecidamente. Algumas exceções, né? Tirando algumas exceções, no geral, a gente fala bastante. E a nossa fala, ela tem que ser cheia das coisas de Deus,
né? Porque se a gente não encher a nossa fala com as coisas de Deus, a gente vai encher com outras coisas. E muitas vezes coisas que não vão agradar a Deus, né? Então, murmuração, fofoca, reclamação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala. E essa é uma das formas da gente se encher do Espírito Santo, né? Falando entre vós com salmos. É tão gostoso, vocês provavelmente já tiveram essa experiência de, às vezes você está conversando com alguém sobre as coisas da Bíblia tal, e você sai daquela conversa tão bem, você fala, ai, que gostoso, gente, que delícia, né? Às vezes com o marido, né? Quem tem marido crente aí, vocês conversam sobre um texto bíblico e aquela conversa ela é gostosa, né? Ao passo que, às vezes, quando vem uma conversa ruim, às vezes reclamando, não sei o que, você sai pesado. Então, uma das formas, primeiro passo aí para se encher do Espírito é falando entre vós com salmos, tá? E aí eu queria que vocês fossem analisando o quanto vocês estão fazendo isso, né, também, né? Então, para ir refletindo mesmo qual desses 4 passos a gente está precisando melhorar, tá? Segundo passo, para ser cheia do Espírito Santo, nós precisamos entoar e louvar a Deus, tá? Então, gente, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, tá? Uma das coisas que vai fazer a gente se encher do Espírito é a gente ouvir música durante o dia, louvores a Deus, né? Cantar, louvar, mas não é só cantar e louvar assim, sem prestar atenção, é de coração, prestando atenção na letra, né? Ao Senhor. Então, você está louvando, você está prestando atenção na letra, você está cantando aquilo de coração e você está entendendo para quem você está fazendo isso. É para o Senhor, né? Tem uma música, gente, que quando a gente canta, se a gente prestasse atenção na letra, e eu creio que muitas prestam mesmo atenção na letra, né? Ou a gente seria diferente, ou a gente estaria orando aquilo, pedindo, Senhor, me ajuda. Que é uma que diz assim, como um farol que brilha à noite, como sombra no deserto, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Gente, que é isso, né? Se a gente estivesse cantando isso de coração mesmo, a gente ia sair do culto já prestando atenção se o Senhor quer usar a gente, se tem alguma situação ali que Ele quer nos usar, né? A gente já está muito mais atento. Ou a gente estaria orando, Senhor, me ajuda a ser assim, porque eu estou tão distante de ser assim, porque em qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, né? E às vezes a gente não está tão disposto assim, né? De ser a flecha que acerta o alvo, né? Então, assim, a gente tem que realmente louvar a Deus de coração, né, gente? Na igreja, prestar atenção mesmo naquilo que a gente está cantando e entender se a gente está querendo viver aquilo mesmo, né? Tem um cântico que eu não estou lembrada agora, mas ele fala também do orgulho, para tirar o orgulho, não sei o quê, nananã. Eu falei, gente, se a gente prestasse atenção nisso, uau, como que isso ia fazer diferença na nossa vida? Então, prestar atenção no que você está cantando e entender, eu estou louvando ao Senhor, eu estou falando para Ele coisas que eu quero que Ele faça na minha vida ou a forma como eu quero viver. Então, isso tem que fazer um efeito na tua vida. E essa é uma das formas de você se encher do Espírito. Então, por exemplo, tá em casa, gente, vai lavar o banheiro, vai fazer uma faxina, que não é uma coisa tão gostosa, bom, não sei vocês, mas eu não gosto tanto. Põe lá um louvor, você vai ver que diferença faz. Quando você vai limpar a casa, fazer alguma coisa, não ouvindo nada e deixando a sua mente trabalhar e pensar um monte de coisas, às vezes não tão boas. Mas quando você põe um louvor e louva, nossa, você faz a faxina, você nem percebe, né? Só que, como o nosso coração ele é naturalmente contrário às coisas de Deus, você vai ter que se forçar para colocar. Senão, quando você vai ver, você está no meio da faxina irritada e não pôs um louvor. Então, ponha um louvor ali, preste atenção naquilo que está sendo falado, né? Vai cantando, vai louvando e vai fazendo as coisas que você tem que fazer em casa, tá? Então, louvando, entoando de coração ao Senhor. É o segundo passo para se encher do Espírito. Terceiro passo para se encher do Espírito Santo.
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a gratidão é uma marca de quem é cheio do Espírito Santo. Gratidão é fundamental, né? Você conhece uma pessoa e você percebe que ela tem intimidade com Deus e você vê o quanto ela é grata, né? O quanto ela é grata. Tinha uma senhorinha, uma das igrejas que nós passamos, né? Ela morreu com 100 e pouquinhos anos, 104, parece, uma coisa assim. Ela estava em cima da cadeira de rodas e você perguntava assim para ela: como que a senhora tá, né? Tá tudo bem? Ela: melhor do que eu mereço. Ela sempre falava isso, né? Assim, ela foi da nossa igreja, eu não cheguei a conhecê-la tanto, quando a gente chegou ela já estava ruinzinha tal, mas era a frase que todo mundo falava. Ela era conhecida por essa frase: melhor do que eu mereço. Então, uma senhora, né, com muitas dores já, em cima de uma cadeira de rodas, dependendo da ajuda das pessoas, mas com gratidão no coração, entendendo que ela estava melhor do que ela merecia. Então, é bonito de ver, né? É bonito de ver quando você convive com pessoas que são gratas, né? Que têm gratidão no coração, né? Então, gente, a gratidão é uma das marcas e a gente tem que buscar ser grato a Deus por tudo, tá? Sempre e por tudo. Um dia eu estava estudando sobre gratidão e tal, e aí eu me deparei com um estudo de uma universidade lá dos Estados Unidos, que eles fizeram o seguinte: eles pegaram uma amostra, né, de pessoas e dividiram essa amostra no meio. Essa amostra de pessoas, elas tinham depressão e ansiedade, elas sofriam de depressão e ansiedade. Então, eles dividiram essa amostra no meio. Para metade da amostra, eles colocaram durante 3 meses essas pessoas para escrever cartinhas de gratidão. Então, cartinhas de gratidão. Ai, agradeço minha mãe porque ela cuidou de mim a vida toda. Ai, agradeço meu irmão porque meu irmão me emprestava as camisas dele. Agradeço, assim, coisas, né, normais do dia a dia. E elas tinham que fazer essas cartinhas e entregar para as pessoas durante 3 meses. A outra amostra, que também sofria de depressão e ansiedade, não foi feita essa tarefa, tá? Não foi passado para elas essa tarefa. Então, metade, metade. Depois de uns 3 meses, uma coisa assim, eles se reuniram num grande auditório, as duas amostras, tanto as que tinham trabalhado a gratidão durante esse tempo e a amostra que não tinha trabalhado a gratidão, se reuniram num auditório com eletrodos no cérebro para ver o funcionamento do cérebro, e eles começaram a passar um telão com um vídeo mostrando e falando, né, agradecendo as pessoas que tinham pago por aquela pesquisa. Então, para essa pesquisa, para esse trabalho ser possível, tal pessoa pagou, a gente gostaria de agradecer, e assim, assim, assim. Naquela amostra que trabalhou a gratidão durante 3 meses, eles tinham muito mais movimentação na área do cérebro, na área da alegria, na área do contentamento, na área do que a amostra que não trabalhou a gratidão. Então, olha só que interessante, gente, que coisa bacana, né? E assim, nosso Deus, isso a ciência vem e descobre 2000 anos depois, né? E o nosso Deus vem e fala: olha, vocês querem se encher do Espírito Santo? Sejam gratos por tudo e sempre. Né? A gratidão, ela pode mudar como o nosso cérebro funciona. Isso é muito sério, gente. Isso é uma coisa muito séria. Só que a ciência descobriu isso agora, né? Recentemente. Só que nosso Deus que nos fez e sabe como a gente funciona, já manda a gente fazer isso, ó, há muitos anos atrás, né? Então, assim, isso é muito legal. Então, a gente deve ser grato a Deus por tudo. Uma vez, uma pessoa estava contando que ela foi orar com uma outra, um dia desses, um tempo atrás aí, e ela orou agradecendo a Deus pela pandemia. Ela disse que quando ela abriu o olho, a pessoa estava assim: você agradeceu a Deus pela pandemia? Ela falou: mas a gente não tem que agradecer a Deus por tudo. Então, a gente não entende, mas ele tem um propósito, ele tem um propósito bom com tudo isso. Então, a gente tem que agradecer a Deus pela pandemia. Aí ela disse que a menina ficou assim: ai, que bom, né, que a gente tem que agradecer, mas eu ainda não consigo. Então, assim, mas essa é a ideia, tá? A gente agradecer a Deus por tudo, que é uma forma da gente se encher do Espírito Santo, tá? Terceiro passo. Quarto passo, para a gente ser cheia do Espírito Santo, a gente tem que se sujeitar
uns aos outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E esse ponto é um pouquinho mais complicadinho, a gente vai passar um pouquinho, vai gastar um pouquinho mais de tempo com ele, porque ele se divide em vários pontos, né? É o quarto aí passo, sujeitando-vos uns aos outros, mas aí Paulo ele vai gastar um pouquinho mais de tempo. Como assim, né? E é interessante, né, gente? Por que será que Paulo gastou mais tempo nos sujeitando, né? Sujeitando-vos uns aos outros, né? Porque o nosso orgulho realmente nos impede da gente se sujeitar, né? A gente vive numa crise de autoridade muito grande, né? As pessoas não querem mais autoridade sobre si, apesar de Deus ter instituído a autoridade desde lá do Gênesis, né? Deus sempre escolheu um líder para ser o líder do povo e tudo mais, né? Mas a gente não quer mais. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e pedindo umas dicas para ela, eu ia montar um grupo, tal, parecido com um trabalho que ela faz, e eu estava pedindo umas dicas para ela era a líder, né, desse grupo, e eu, como que você fez? Como nananã, nananã. Aí ela, então, eu sou a líder, mas a gente não tem hierarquia, não sei o quê. Ela estava quase me pedindo desculpa por ser líder do grupo, né? Então, assim, ali eu percebi o quanto que a gente não gosta de seguir ninguém, tá? Mesmo que a gente não assuma isso, muitas vezes a gente não gosta, e a gente se incomoda quando a gente é colocado como líder em alguma situação. Gente, não, existe sim hierarquia, família existe hierarquia, na igreja existe hierarquia, na sociedade existe hierarquia, e a gente precisa ser humilde e se submeter uns aos outros, né? E essa é uma forma da gente sentir o Espírito Santo. Então, vamos lá. Uma pessoa insubmissa, gente, ela não está cheia do Espírito Santo, tá? A submissão a gente vê em várias áreas. A gente fala muito disso com relação à mulher, mas a verdade é que a gente vê isso em várias áreas. Por exemplo, quem dirige, né? Quem dirige, quando você vê lá, pá, sinal vermelho, o que você tem que fazer? Parar, né? Você tem que parar. É uma forma de você estar sujeito àquela lei. E se você não quiser parar, tem gente que não quer parar, né? Tem gente que quer sempre estar aí passando por cima das leis, das regras. Não vai se dar bem. Alguma hora essa pessoa ela vai se encontrar aí com algo que ela não quer, né? Quando você está numa fila de um banco, você tem que esperar a sua vez, né? A pessoa insubmissa, ela vai tentar o quê? Cortar, ela vai tentar pedir para ser atendido primeiro, ela vai inventar uma história terrível, né? Então, assim, gente, em tudo na vida a gente tem que estar sujeito, a gente está sujeito às regras, às leis, às pessoas, a gente tem que estar sujeito, e a gente tem que entender que a submissão é uma forma da gente sentir do Espírito Santo, e não é diferente assim no nosso lar, na nossa igreja, no nosso trabalho, tá? E aí, Paulo, ele vai falar uns aos outros, e como? No temor de Cristo. Então, eu obedeço às regras, eu obedeço às leis, eu obedeço às pessoas que Deus coloca acima de mim, porque é no temor, porque eu temo a Cristo, e é no temor dele que eu faço isso, tá? E aí, Paulo, ele vai discorrer um pouquinho sobre isso, ele vai falar, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A gente já ouviu muito sobre isso, né, gente? Mas vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É muita coisa. Em tudo, é como ao Senhor, tudo mais. Pensa num lar, gente, é assim, ó, Deus fez as coisas para funcionar da forma correta. E quando elas funcionam da forma correta, elas dão certo, né? Via de regra, elas vão dar certo, né? Porque tem um funcionamento. Então, pensa assim, um filho, né? A gente quer que ele seja obediente, certo? Todo mundo quer filho obediente. Você fala assim, gente, quem quer filho rebelde, desobediente? Alguém aí quer? Ninguém vai querer, a gente quer filho obediente. E obedecer é uma forma de submissão, né? Submissão. E ele aprende dentro do lar não só com a nossa palavra, mas ele aprende com o nosso exemplo. Então, o primeiro mundo de um filho é o lar. Então, se ele está vendo que lá funciona uma hierarquia, ele vai entender que a vida tem dessas, tem uma hierarquia, né? E para isso tem que estar bem estabelecido quem é o cabeça, quem está sujeito, né?
Então, isso é muito importante, gente. A criança ela vai estar observando isso. Não adianta só a gente falar e não fazer a nossa parte. Ele está observando. Então, ele está observando o jeito que você trata o seu marido, o jeito que você se sujeita a ele como autoridade, e ele vai fazer parecido no mundo. Então, ele vai aprender a submeter-se ao chefe dele olhando você dentro da sua casa, entendendo que em casa também ele tem uma hierarquia e uma autoridade que está sobre ele. Então, isso é fundamental, tá, gente? Ah, mas e se o meu marido está errado, se meu marido... Nananana, aí o Senhor sabe. Se até os fios da sua cabeça estão contados, quanto mais a personalidade e o temperamento do teu marido. Aí Paulo até fala, cada um por si faça a sua parte, eu faço a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte, confiar que o Senhor vai abençoar, confiar que vai dar certo, tá? Porque quando eu penso, não, mas Deus não conhece meu marido, ou Deus não sabia que eu ia casar com uma pessoa assim, Deus não... Então a gente está assumindo que Deus foi pego de surpresa, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas desculpas para não ser submissa, tá? Então vamos lá para o próximo, né? Aí tem o marido também se sujeitando a esposa em amor, mas essa parte eu vou pular, porque eu estou falando mais para as mulheres, né? Então, mas o marido amando a esposa, ele mostra submissão também, é uma forma de se sujeitar com amor em amor, considerando a mulher como parte mais frágil e tudo mais, né? Então tem aí também um ensinamento para os homens, mas nós vamos pular e nós vamos para o próximo. Para ser cheia do Espírito Santo, os filhos devem obedecer e honrar aos pais. Então, está dentro ainda do quarto ponto, que é a sujeição, tá? A forma dos filhos se sujeitarem, gente, é honrando os pais, obedecendo aos pais. Se você é filho, se você é filha, então você ainda deve honrar seu pai e a sua mãe, mesmo sendo pessoas casadas, tá? Filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, honrar aí, né, no caso da mulher que já é casada, já saiu de casa, é respeitar, é não ficar falando mal, é cuidar, se eles estiverem precisando de cuidado, né, se importar, né, então ter esse olhar diferenciado, né, e quando é solteiro, né, está vivendo na mesma casa, também é tudo isso e mais obediência, cumprir de regras que eles colocam e tudo mais, tá? Então, gente, percebam que tudo isso é uma forma da gente se sujeitar uns aos outros. Nosso Deus, ele é um Deus que ele faz as coisas organizadas, né? Ele não é tudo desorganizado do jeito que a gente quer, vivendo do jeito que a gente quer, né? Então, tá tudo organizadinho, tá? Próximo aí, ainda dentro da sujeição, tá? 4D. Para se encher do Espírito, o pai deve. Aí é o pai, também vou passar rápido por isso. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí é o pai homem, tá? A tradução aqui para esse pai seria o pai homem. Então, ele tem maior responsabilidade sobre admoestar os filhos. A admoestação tem a ver mais com a fala, tá? No Senhor, né, da cabeça, ensinar as coisas do Senhor para esse filho. E disciplina. A disciplina tem mais a ver com a parte física, que na nossa época não está na moda, mas é bíblico. Então, na parte certinha, da forma correta, sem ira, né, sem esperando a cabeça esfriar, mas sim, a disciplina física faz parte e a admoestação. Filho, sabe por que você vai ser corrigido agora? Porque, olha, o Senhor diz isso, isso e isso, e você fez isso, isso e isso. Então, é com oração, é com admoestação e fazendo da forma correta. E isso é mais parte do pai. Por isso que Paulo fala, e vós, pais, se sujeitem aos vossos filhos fazendo isso. Tá? É uma forma deles se sujeitarem fazendo isso. Porque senão, o filho, gente, ele é provocado à ira. Já viu aquela criança que não tem disciplina e não tem correção? É uma criança irada. É por isso que ela se joga em qualquer lugar, tá? Então, não é o que a sociedade diz. Você fazendo assim, você cria uma criança irada. Não, você não fazendo assim, ela cresce uma criança irada. Criança que enfrenta os outros, porque ela enfrentou em casa, não aconteceu nada, e ela acha que ela pode fazer assim em qualquer lugar. Ou seja, ela cresce uma criança irada, tá? Então, a disciplina física, lógico, da forma correta, e a admoestação é fundamental.
E nós, mulheres, com a nossa parte, apoiar os nossos maridos nisso. Porque às vezes a gente atrapalha, né? Ah, não faz isso não, coitadinho, não sei o que lá. Só que na vida, a vida não vai pensar coitadinho, né? A vida não vai pensar coitadinho. Então, se ele quiser enfrentar a polícia, por exemplo, aí sim ele vai ver o que ele vai levar. Então, assim, ele precisa aprender isso em casa, né? E a mulher, ela tem como papel fundamental aí apoiar o seu marido nisso. E lembra, gente, a gente está falando de formas de se encher do espírito. Olha como isso é importante, né? Você saber e exercer bem aí as suas funções. É uma forma de você se encher do espírito, tá? 4, ainda sujeitando uns aos outros. 4E. Para nos enchermos do espírito, devemos ser bons funcionários. Olha o que Paulo diz lá. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, ou seja, patrão terreno, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, quer seja escravo, quer seja livre. Então, aqui, a gente trabalhar de forma correta e a gente ser boas funcionárias é uma forma da gente se encher do Espírito Santo. Olha que legal. Por quê? Porque o nosso patrão é o Senhor. E ele está em todo lugar e ele está vendo todas as coisas. Ele é o nosso patrão, tá? Então, a gente tem que obedecer o nosso patrão segundo a carne, com temor, com medo e tremor. E esse temor é medo mesmo, porque vem acompanhado de tremor. Ninguém treme de respeito, né? Você treme de medo, tá? Então, temor e tremor. Mas por quê? Porque é como a Cristo que a gente faz, tá? Então, a gente não trabalha só quando o patrão está por perto, a gente não sai correndo, faz umas coisinhas na frente do patrão, a gente faz sempre, porque o nosso patrão principal está sempre com a gente, tá? Então, essa é uma forma da gente se encher do Espírito Santo, nós sermos boas funcionárias, tá? 4F, e é o último, 4F, para nos enchermos do Espírito Santo, devemos ser boas patroas. Gente, talvez, eu não sei se vocês, né, são patroas, mas talvez até de uma funcionária que vá uma vez a cada 15 dias fazer uma faxina na sua casa. Então, você é uma patroa, tá? Olha, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, né, para com os funcionários, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Ou seja, para Deus não tem diferença entre a moça que vem fazer faxina na minha casa e eu. Então, eu tenho que tratar com amor, com consideração, deixando as ameaças. Tá? E aí, gente, a gente pode pensar em ameaça direta ou ameaça velada. Tá? Ameaça direta seria, não, olha, se você não mudar, vou ter que te mandar embora, ficar ameaçando, né? Em vez de sentar e conversar direito, né? E se precisar, manda embora, mas converse direito, sem ameaças, né? Ou ameaça velada, que seria alguma coisa assim. Vamos supor que a Francisca está trabalhando comigo, um exemplo, tá, gente? Estou chutando aí. E a Maria trabalhava antes, mas mudou para a Bahia, mudou para sei lá, para o Rio de Janeiro, mudou. E por isso ela saiu da minha casa, um exemplo. Aí uma ameaça velada seria assim, Francisca, lembra que eu te falava da Maria que mudou lá para o Rio de Janeiro? Ela está voltando, né? Como quem diz assim, né? Ó, se você não se emendar antes ao serviço direito, a Maria está voltando. Então, assim, gente, são ameaças veladas, tá? A gente sabe quando a gente quer mandar um recado indireto. Pode ser uma ameaça velada. E Deus não se agrada disso, tá? Deus não quer isso. Então, olha isso, gente. É uma forma da gente se encher do Espírito Santo, tratar bem as pessoas que trabalham para a gente, com consideração, com justiça e sem ameaça, tá? Sabendo que, para Deus, não tem diferença entre a minha pessoa e entre a pessoa que trabalha para mim, tá? Então, isso é importante. Então, a gente viu, rapidamente, 4 formas da gente se encher do Espírito Santo, tá?
falando entre vós com salmos, então nas nossas conversas aí falar com salmos, louvando e entoando a Deus cânticos e hinos espirituais, então colocar louvor no nosso dia a dia, né? Tá sempre aí louvando de coração, entendendo o que você está cantando e cantando para o Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo e sempre, por tudo e sempre. Pelo corona? Sim, pelo corona. Deus tem salvado muita gente por conta dessa pandemia, né? E a gente não pode ter a mente fechada pensando só no nosso mundinho, na nossa família, né? A gente tem que pensar amplo. O Senhor tem salvado pessoas, o Senhor tem mostrado que Ele é Deus, que Ele reina. A ciência não respondeu, ninguém respondeu, mas Deus reina, Ele é soberano. Então, Ele tem mostrado isso. A glória de Deus tem sido manifesta no mundo e a gente tem que louvar a Deus por isso, tá? Então, dando graças por tudo e sempre. E sujeitando uns aos outros, no temor do Senhor. E aí as mulheres aos maridos, os maridos em amor às mulheres, os pais aos filhos, né? Os filhos aos pais, os patrões aos funcionários, os funcionários aos patrões, tá? Então, todas as áreas a gente tem que se sujeitar. E, óbvio, tem uma aplicação clara para a igreja, é óbvio. Dentro da igreja, a gente tem patrões, né? Pessoas, a presidente da SAF seria a nossa patroa, e a gente se sujeita, né? Se sujeita à diretoria, se sujeita, sabe, gente, quando a presidente de alguma sociedade manda uma mensagem lá e precisa das respostas de vocês, se você pensa, não vou responder não sei o que lá, você pode estar sendo rebelde, entendeu? Isso é sério, porque a obra é do Senhor, e o Senhor escolhe líderes, e a gente tem que apoiar e se sujeitar a esses líderes, tá? Quando você faz fofoca do pastor, fala mal, porque não concordou, para outra pessoa, é contra o Senhor que você está fazendo. Não é contra o líder, é contra o Senhor. Isso é sério, gente. Isso é muito sério, tá? E não tem como uma pessoa assim ser cheia do Espírito Santo, tá? Então, a gente tem que lembrar. A sujeição, Paulo vai gastar mais tempo com ela. Talvez que seja a coisa mais difícil, por conta do nosso orgulho, tá? A gente não quer se sujeitar, mas a gente precisa, tá bom? E aí, a gente termina com o seguinte: o contrário, né, de se encher do Espírito, que seriam esses passinhos aí, é entristecer o Espírito, que diz lá em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, tem algo claro aí, ou a gente vai se encher do Espírito, ou a gente vai entristecer o Espírito. E aí a gente tem textos duros, como Isaías, que diz assim, Isaías 63:10, mas eles foram rebeldes e contristaram ou entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo, o Espírito Santo, se tornou por inimigos deles, e ele mesmo, o Espírito Santo, pelejou contra eles. Então, é assim, gente, enchei-vos do Espírito Santo é uma ordem, é um imperativo, enchei-vos, é uma ordem de Deus. Se a gente não se enche do Espírito Santo, a gente está entristecendo o Espírito Santo. E se a gente entristece o Espírito Santo, a gente pode ter o Espírito Santo como nosso inimigo e ele mesmo pelejar contra a gente. Isso é sério, isso é muito sério, muito sério. E às vezes esse pelejar pode aparecer em forma de ansiedade, depressão. Não estou falando que toda vez que tem ansiedade, tem depressão, seja isso. Não estou falando isso de forma alguma, mas pode aparecer de forma disso. Eu trato gente, né? Eu atendo pessoas. E muitas vezes acontece coisas desse tipo. Então, assim, gente, existem mais coisas aí envolvidas do que a gente imagina, né? Então, assim, a gente realmente tem que buscar ser cheia do Espírito Santo, tá? Aplicações, né? Uma mulher cheia do Espírito Santo serve a Deus com alegria. Isso é fato, né? Às vezes a gente fica buscando a servir a Deus com alegria. Ai, preciso ter alegria nisso que eu estou fazendo. Mas se a gente se encher do Espírito Santo, essa alegria ela vem naturalmente. A gente vai fazendo as coisas com alegria. É natural. Por quê? Porque não é nosso. É do Espírito que está dentro da gente. Ele é alegre. Ele é o consolador. Ele traz alegria. Ele traz paz. Então, naturalmente, a gente vai transbordando isso. Com a pessoa que está embriagada, você percebe, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, você também percebe, tá? Que é aquele contraste que Paulo faz. Então, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela serve a Deus com alegria, isso é fato, tá? Devemos buscar nos encher do Espírito e Ele fará a boa obra em nossa vida.
tá, gente? Às vezes a gente fica lutando com coisas, com regrinhas, tipo, pode, não pode, tá? E quando a gente se enche do Espírito, é Ele que luta por nós. Então, Ele consegue vencer as nossas batalhas. Aquilo que era difícil para você, aquele pecado que às vezes era difícil para você, é Ele que vai vencer por você. E Ele vence. A nossa parte é se encher com esse Espírito, é fazer isso que Paulo está recomendando. E é Ele quem vai fazer através de nós, tá? Fazer diariamente a nossa devocional será uma das armas poderosas que nos ajudará a nos enchermos do Espírito Santo. Então, esse tempo com Deus, porque para você falar em salmos, você precisa conhecer as Escrituras, né? Então, esse tempo com Deus, esse tempo de estudo da palavra vai te ajudar na hora que for conversar com suas amigas, com os parentes e tudo mais, a você falar em salmos. Vai até lembrar uma coisa que você estudou na sua devocional, vem à sua mente, e isso se torna uma coisa mais comum para você. A vida cristã não pode ser resumida, tá? Numa lista de pode e não pode. A gente tem que se encher do Espírito Santo. Somos um corpo e membros uns dos outros. Então, por isso, a gente precisa se sujeitar uns aos outros. E essa é a forma da gente se encher do Espírito. Se a gente escolhe o erro, estaremos dando lugar ao diabo. Tá, gente? A Bíblia fala isso, né? Para a gente não dar lugar ao diabo. Só que para isso a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Senão a gente vai dar lugar ao diabo, tá? Nossos pecados podem entristecer o espírito, e isso não é uma coisa boa. Então, quando a gente se enche do Espírito, a gente começa a vencer mais os pecados, porque não é na nossa força, é na força do Espírito, tá? E que Deus nos ajude a buscá-lo e a viver mesmo esses passos que Paulo dá de forma tão prática na nossa vida e que a gente se encha do Espírito. Tá, gente? Se você ainda não faz isso, ou se você faz um ou outro e não estava fazendo os 4, faça um teste, né? A Bíblia fala, provar e ver de que o Senhor é bom. Faça um teste, faça isso durante 2, 3 meses. E você vai ver que a tua vida vai melhorar muito. Porque quem faz a obra por você não é você, é o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos mulheres cheias do Espírito Santo que serve com alegria. Deus abençoe. Amém, amém.